Desde que nascemos, ouvimos que existe alguém nos observando. Um ser invisível, onipresente, que vigia cada pensamento, cada desejo, cada erro. Chamam isso de fé, mas também poderíamos chamar de vigilância espiritual. A religião, ao longo dos séculos, aprendeu algo que nenhum império dominou com tanta eficácia: o controle da mente pelo medo. Medo do inferno, medo do castigo, medo de duvidar. O controle se dá através da instauração de dogmas inquestionáveis e da condenação do pensamento crítico, o pecado da dúvida. A mente é treinada para aceitar a verdade revelada, acima da evidência empírica. A moralidade também é controlada pela ameaça da punição eterna, inferno, ou pela promessa de recompensa, o céu, minando a autonomia moral do indivíduo. Líderes religiosos se utilizam da religião para implementar controle social e político, traduzindo dogmas em normas sociais, controlando a vida pessoal e influenciando decisões políticas. A fé se disfarça de liberdade, mas é muitas vezes a mais sutil das prisões. Porque o cárcere mais eficaz não precisa de muros, basta convencer o prisioneiro de que sair é pecado. Nietzsche dizia: a fé é não querer saber o que é verdade. E é exatamente assim que o controle funciona. Ao substituir o pensar pelo crer, a religião transforma a obediência em virtude e o questionamento em culpa. Desde cedo aprendemos a associar o bom à submissão. Aquele que obedece é puro, aquele que duvida é perigoso, aquele que pensa por si mesmo, um herege. Você é ameaçado com o inferno e seduzido com o céu. Você aprende que obedecer é seguro e se sente culpado por pensar diferente. E quando finalmente acreditamos estar escolhendo por conta própria, na verdade, estamos apenas repetindo aquilo que estava sendo plantado em nós. O condicionamento religioso começa onde a razão ainda dorme, na infância. Resultado: a obediência não é forçada, ela é internalizada. O controle psicológico é o mais eficiente de todos, porque você mesmo se vigia. A consciência é o campo de batalha onde se trava a guerra entre o medo de Deus e o desejo de liberdade. Freud, em O Futuro de uma Ilusão, escreveu que as religiões são projeções dos desejos e medos infantis da humanidade. Ele vê em Deus a figura do pai protetor, mas também do pai autoritário que pune e vigia. E enquanto acreditamos precisar desse pai invisível, permanecemos crianças espirituais, incapazes de viver por nossa própria consciência. Bertrand Russell dizia: o medo é a base de quase todas as religiões. Medo do desconhecido, medo da derrota, medo da morte. Mas não é só o medo que controla, é também a promessa. A promessa de um paraíso. A ideia de que a recompensa está no além e não no agora. Assim, aprendemos a suportar injustiças, a aceitar sofrimentos, a obedecer autoridades em nome da fé, porque a verdadeira justiça, dizem, virá depois da morte. Você é domesticado desde criança para obedecer, para rezar antes de dormir, para temer o julgamento. Até o seu pensamento íntimo é policiado. Pensar coisas erradas já é pecado. Essa é a prisão perfeita. Você é punido antes mesmo de agir. A psicologia chama isso de condicionamento punitivo. Quando acreditamos que tudo é parte de um plano divino, deixamos de agir, de questionar, de transformar. Nos tornamos espectadores do próprio destino. Não é moral, não é espiritual, é programação comportamental. Mas e se não houver plano? E se o sentido estiver apenas aqui nas nossas escolhas, nas nossas ações, no modo como tratamos uns aos outros? Carl Sagan lembrava: devemos compreender que não há ninguém lá fora para nos salvar de nós mesmos, só nós. Libertar-se do controle religioso não significa rejeitar o sagrado, mas reconquistá-lo dentro da consciência humana. Significa perceber que a moral não precisa de dogma, que a compaixão não precisa de mandamento e que o medo não é virtude. O verdadeiro pecado não é duvidar, é desistir de pensar. A liberdade espiritual começa quando ousamos fazer a pergunta que a fé teme: e se não for verdade? A partir daí, o controle se dissolve, e o que antes era obediência se transforma em lucidez.
Se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe. E se ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se e acompanhe mais conteúdos ao longo de nossa jornada reflexiva.